Antes de iniciarmos a novena, peço a você que se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho, para ser avisado todos os dias da nossa novena e também das orações. Assim você poderá acompanhar cada momento de fé e participar conosco todos os dias, fortalecendo sua caminhada espiritual e se unindo a esta grande família de fé. Divino Pai Eterno, esta manhã de domingo, dia 18 de janeiro, chega mais lenta, como se o tempo respeitasse o cansaço da semana que passou e também a esperança que insiste em nascer de novo dentro de nós. Abrimos os olhos e percebemos que ainda respiramos, ainda estamos aqui, ainda a caminho. E é convosco que queremos conversar, não com palavras difíceis, mas com aquilo que carregamos no peito, com pensamentos simples, com sentimentos que às vezes nem sabemos explicar direito. Nesta manhã, Divino Pai Eterno, o sol parece iluminar não só as ruas, mas também aquilo que estava escondido dentro de nós. Lembramos da semana que passou, dos dias que correram rápidos demais, das preocupações que nos acompanharam, das noites em que o sono demorou a chegar. Lembramos também dos momentos em que sorrimos, mesmo sem perceber, e daqueles em que o coração apertou. Tudo isso está diante de vós agora, porque nada do que vivemos vos é estranho. Conversamos convosco como filhos que sentam à mesa logo cedo, ainda com a casa em silêncio, trazendo a vida do jeito que ela está. Há planos que não deram certo, decisões que nos deixaram inseguros, palavras que gostaríamos de ter dito de outra forma. Há também escolhas das quais nos orgulhamos, gestos pequenos que ninguém viu, mas que mudaram algo dentro de nós. Tudo isso faz parte do que somos neste domingo de manhã. Divino Pai Eterno, sabemos que nem sempre entendemos os caminhos, nem sempre aceitamos o ritmo das coisas. Queríamos respostas mais rápidas, soluções imediatas, sinais claros. Mas esta manhã nos convida a confiar mais, a respirar com mais calma, a perceber que a vida não é feita só de chegadas, mas também de processos. E mesmo quando não compreendemos, sabemos que vós permaneceis. Nesta conversa sincera, colocamos diante de vós nossos medos, inclusive aqueles que escondemos até de nós mesmos. Medo do futuro, medo de errar, medo de não dar conta. Colocamos também nossos sonhos, até aqueles que estão guardados há muito tempo, esperando o momento certo para florescer. Nada disso vos surpreende, porque conheceis cada detalhe do nosso coração. Divino Pai Eterno, ensinai-nos a viver este domingo como um presente. Que não seja apenas um dia a mais no calendário, mas um recomeço interior. Que possamos aprender a ouvir mais, a falar menos quando necessário, a olhar o outro com mais compaixão. Que saibamos reconhecer o valor das pequenas coisas, do café simples, da conversa tranquila, do descanso merecido. Enquanto a manhã avança, lembramos das pessoas que fazem parte da nossa história. Algumas caminham conosco todos os dias, outras ficaram pelo caminho, mas deixaram marcas profundas. Entregamos todas a vós. Entregamos também aquelas que estão passando por momentos difíceis, enfrentando problemas que nós nem imaginamos. Que vossa presença as alcance onde estiverem. Divino Pai Eterno, reconhecemos que precisamos de vós mais do que costumamos admitir. Precisamos de vossa luz para escolher, de vossa paciência para esperar, de vossa misericórdia para recomeçar. Não queremos viver no automático, passando pelos dias sem sentido. Queremos viver com mais consciência, mais verdade, mais entrega. Nesta manhã calma, Divino Pai Eterno, também percebemos o quanto carregamos pesos desnecessários. Preocupações que não são de hoje, culpas que já deveriam ter sido deixadas para trás, cobranças que colocamos sobre nós mesmos. Diante de vós, aprendemos que nem tudo precisa ser resolvido agora, que existe um tempo certo para cada coisa, e que confiar também é uma forma de descansar o coração. O domingo nos ensina a desacelerar, Divino Pai Eterno, e isso nem sempre é fácil. Estamos acostumados à pressa,
ao barulho, às urgências que parecem não ter fim. Mas esta manhã nos lembra que o silêncio também fala, que a pausa também ensina, que o descanso não é perda de tempo, mas cuidado com a vida que vós nos destes. Ao conversar convosco, percebemos quantas vezes deixamos de agradecer pelas coisas simples. Pelo pão que não faltou, pelo teto que nos acolhe, pelas pessoas que nos estendem a mão. Nesta manhã, queremos treinar um olhar mais atento, um coração mais agradecido, uma fé que não dependa apenas dos dias fáceis. Divino Pai Eterno, olhai também para aqueles que começam este domingo com o coração apertado. Pessoas que acordaram com saudade, com preocupações financeiras, com incerteza sobre o amanhã. Que vossa paz visite cada uma delas, trazendo consolo, esperança e a certeza de que não estão esquecidas por vós. Que esta conversa de domingo nos transforme por dentro, Divino Pai Eterno. Que não seja apenas um momento bonito, mas um encontro verdadeiro. Que ao longo do dia saibamos agir com mais paciência, falar com mais cuidado, olhar com mais amor. Que aquilo que nasce nesta manhã continue vivo durante toda a semana. E agora, ao final desta conversa que nasce nesta manhã de domingo, elevamos nossa oração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, nós vos agradecemos por este novo dia, por esta manhã que se abre diante de nós como uma oportunidade. Agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pela chance de recomeçar. Pedimos perdão pelas vezes em que nos afastamos, pelas escolhas feitas sem amor, pelas palavras ditas sem cuidado. Acolhei nosso pedido sincero. Divino Pai Eterno, colocamos em vossas mãos nossas famílias, nossas casas, nosso trabalho e nossos projetos. Abençoai cada passo que daremos a partir de hoje. Olhai com misericórdia para aqueles que sofrem, para os enfermos, para os que choram perdas recentes, para os que se sentem cansados por dentro. Que vossa paz alcance cada coração. Entregamos-vos também este domingo e toda a semana que se inicia. Que saibamos viver cada dia com mais confiança em vós. Que não nos falte fé, que não nos falte esperança, que não nos falte amor. Permanecei conosco, Divino Pai Eterno, hoje e sempre. Amém. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia, nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente,
porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, e minhas amadas irmãs, entremos neste momento, com o coração em silêncio, com a alma disponível, com o desejo sincero de escutar. A palavra de Deus não grita, ela sussurra. Ela não corre, ela caminha conosco. Por isso, façamos uma pausa interior, respiremos com calma, e permitamos que este Evangelho nos conduza. O texto que hoje meditamos, segundo São João, nos coloca diante de uma das mais belas revelações sobre Jesus. João Batista vê Jesus aproximar-se, e proclama, com voz firme e cheia de fé: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é apenas uma frase. É uma profissão de fé. É um resumo de toda a missão de Cristo. João aponta. Ele não retém para si. Ele não se coloca no centro. Ele direciona o olhar do povo para Jesus. Isso já nos ensina muito. A verdadeira missão nunca termina em nós mesmos. Quem encontra Cristo aprende a apontar para Ele, e não para si. João sabe quem Ele é, e principalmente, sabe quem Ele não é. Ele não é o Messias. Ele é a voz. É o precursor. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João evoca uma imagem profundamente enraizada na história do povo de Israel. O Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro da libertação, o Cordeiro da Páscoa. Mas agora, algo novo acontece. Não é mais o homem que oferece o Cordeiro a Deus. É Deus que oferece o Cordeiro ao mundo. Jesus é o dom do Pai. É a entrega total por amor. João diz que este é aquele de quem ele falava. Aquele que vem depois, mas que existia antes. Aqui se revela o mistério de Cristo. Ele entra na história, caminha entre nós, mas sua origem é eterna. Ele é homem verdadeiro, mas também é o Filho eterno do Pai. João reconhece isso não por mérito próprio, mas porque Deus lhe revelou. João confessa algo muito bonito e muito verdadeiro. Eu não o conhecia. Isso nos consola. Até João Batista precisou aprender a reconhecer Jesus. Também nós estamos em processo. Também nós vamos descobrindo quem é Jesus ao longo do caminho. A fé é um encontro que se aprofunda com o tempo, com a escuta e com a experiência. João conta que viu o Espírito descer do céu, como uma pomba, e permanecer sobre Jesus. Permanecer é uma palavra importante. O Espírito não passa. Ele permanece. Jesus vive em plena comunhão com o Pai. Tudo o que ele faz nasce dessa relação profunda. Antes da missão, existe a intimidade. Antes da ação, existe o Espírito. João afirma que aquele sobre quem o Espírito descer e permanecer é o que batiza no Espírito Santo. Isso nos revela que Jesus não veio apenas ensinar ou curar. Ele veio nos mergulhar em Deus, nos encher do Espírito. Veio transformar nossos corações por dentro. E então, João faz sua confissão final. Eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. João não guarda para si essa experiência. Ele testemunha. A fé verdadeira gera testemunho. Quem vê, fala. Quem encontra, anuncia. Não por obrigação, mas por transbordamento. Este Evangelho nos convida a fazer um caminho interior.
somos chamados a reconhecer Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não apenas o pecado em geral, mas também o nosso. Aquilo que nos pesa, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos. Jesus não ignora o pecado, mas o carrega. Ele não condena, mas redime. Também nós somos chamados a aprender com João Batista a humildade do testemunho. João se alegra em apontar para Jesus. Ele diminui, para que Cristo cresça. Ele não se apega ao próprio papel. Ele cumpre sua missão e deixa Deus agir. Isso é maturidade espiritual. Este texto nos ajuda a perceber que a fé nasce do olhar. João vê Jesus. Nós também somos convidados a vê-lo. No rosto do irmão, o Cordeiro de Deus continua passando diante de nós. A pergunta é, se estamos atentos com relação a isto. Que este Evangelho nos ajude a reconhecer Jesus como o centro da nossa vida. Que aprendamos a olhar para Ele com fé. Que tenhamos coragem de testemunhar aquilo que vimos e ouvimos. E que, guiados pelo Espírito, possamos viver como filhos e filhas de Deus, libertos pelo Cordeiro que se entregou totalmente por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Deus Todo-Poderoso, elevamos a vós esta súplica para que abençoe esta água. Que a vossa presença santa e misericordiosa habite nela, tornando-a sinal visível de vossa graça invisível. Derramai sobre esta água o poder do vosso Espírito, para que ela se torne instrumento de cura, paz e libertação. Que todos aqueles que dela beberem, ou por ela forem tocados, recebam consolo nas aflições, força na caminhada e purificação interior, para que se renovem no amor e na fé. Permiti, Senhor, que esta água seja bênção nos lares, sustento na doença e refúgio em tempos de provação, afastando todo o mal, todo perigo e toda tentação. Que esta água nos recorde o nosso batismo e nos inspire a viver segundo vossa palavra. Santificai, ó Deus, esta água, e fazei com que, por meio dela, estejamos sempre mais unidos a vós, guardados em corpo e alma, e guiados pelos caminhos da luz e da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Pai Eterno vos conceda um coração tranquilo, uma fé firme e uma esperança viva. Que sua misericórdia vos alcance em cada necessidade, e sua paz permaneça convosco. A bênção do Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.